Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, no texto 24, Tratamento Espiritual. Todos no mundo esperam algo, mas sem alegria na esperança muitos se transviam. Todos sofrem algo, mas sem paciência na dor muitos se desesperam. Todos desejam algo, mas sem persistência na oração muitos se desanimam. Osias. A mensagem que acabamos de ler, inspirada em um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, representa um roteiro de luz para superarmos nossas tribulações. Alegria na esperança, paciência na dor, perseverança na oração. Muitas vezes, quando um problema nos tira a tranquilidade, entramos em faixas de desânimo, tristeza, desespero e apatia. E quando esse quadro se instala, nossa situação tende a se agravar, porque quem tem à sua frente um obstáculo precisa de forças para transpô-lo. A treva pede a presença da luz, assim como a ferida pede remédio para cicatrizar. Recebemos nessa lição 3 remédios de grande eficácia para as nossas crises. Quero falar com você um pouco sobre cada um deles. Leia como se estivesse lendo a bula de um remédio. Alegria na esperança. A esperança é um santo remédio. Ela nos faz ver que todo problema é passageiro. E esse olhar traz alívio ao nosso coração aflito. Não há dor que se eternize. Depois do ponto mais escuro da noite, surge a alvorada de um novo dia. Depois do inverno, nasce a primavera. Só o bem é eterno, porque o bem vem de Deus, e Deus não criou o mal. O mal é criação do homem, fadado a desaparecer tão logo a criatura vá se despoluindo de suas negatividades. A dor pode ser comparada à tempestade, que vem purificar a atmosfera. Quando estivermos sob a tempestade de problemas, tenhamos certeza de que as leis da vida estão saneando o nosso íntimo, eliminando os detritos que estão tirando a pureza de nossa alma. Isso também traz, Isso também traz esperança, porque sabemos que a dificuldade não deixa de ser um tratamento de beleza espiritual, eliminando as imperfeições que tanto mal têm causado a nós mesmos. E essa esperança traz alegria, porque guardamos a certeza de que estamos sendo levados a uma situação melhor do que aquela em que nos encontrávamos anteriormente. Na música Juízo Final, seu compositor, Nelson Cavaquinho, escreveu coisas bonitas sobre a esperança. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Hoje o tempo pode estar nublado de problemas, mas a esperança nos diz que o sol há de brilhar mais uma vez e que a luz há de chegar aos corações. A doce voz da esperança também nos fala que a semente do mal que cresceu em nossa vida será queimada e o amor estará de volta ao nosso caminho. Isso nos traz alegria, nos faz esperançosos, mas não é uma espera passiva, inerte, acomodada. É esperar trabalhando para que tudo isso aconteça e com convicção de que irá acontecer. Paciência na dor. Não há vitória nas tribulações sem que tomemos diariamente o remédio da paciência. No mais das vezes, as dificuldades de hoje são resultantes de nossos equívocos de longos anos. Às vezes até vieram de outras existências. Uma colega me contou que ainda adolescente o médico lhe dizia que se ela não se cuidasse poderia ficar diabética. Ela não se cuidou. Hoje, aos 50 anos, a diabetes apareceu. Ao lado da dieta alimentar dos comprimidos de metformina, tem de tomar também doses diárias de paciência para aceitar e conviver com a doença. Sem paciência ficará revoltada e provavelmente não tomará os remédios nem seguirá a dieta, pondo em risco a própria vida. Imagine agora que nossa dificuldade seja de convívio com um familiar de difícil trato. É quase certo que essa história tenha capítulos anteriores à presente existência. Ninguém possui laço de parentesco sem razão de ser. Hoje reencontramos no grupo familiar os afetos e desafetos do passado. Aquela pessoa com quem outrora
tivemos desavenças em razão de algum mal que lhe causamos, pode ter voltado ao nosso convívio na condição de um filho rebelde, por exemplo. Explica Emmanuel, o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência. Ora, como resgatar nossa dívida de amor para com este filho, sem que a paciência nos envolva diariamente? Não será do dia para a noite que conquistaremos o coração ferido desse irmão. Se na terra muitas vezes levamos anos a fio para quitar o financiamento da casa própria, imagine quanto tempo não levaremos para saldar nossas dívidas de amor. Só o tempo regado à paciência poderá nos dizer. Precisamos nos acautelar contra o nosso imediatismo, a nossa ansiedade de querer tudo resolvido do dia para a noite. Há situações em que precisamos de concurso do tempo e não há vitória sem a colaboração da paciência. Perseverança na oração. A prece é o canal de revigoramento de nossas forças para as lutas que estamos enfrentando. É também um escudo que nos protege das energias negativas que circundam o nosso planeta, sobretudo nesses tempos de intensas turbulências que estamos vivendo. Quem não toma o remédio da oração fica mais exposto ao vendaval do negativismo que vem predominando na atualidade. E não nos poderia acontecer coisa pior quando estamos atravessando um período de dificuldades. Ficaremos como um carro parado na estrada por falta de combustível. Oremos, pois, diariamente pedindo a Deus forças e sabedoria para andar na chuva, sem que ela nos impeça a marcha. Quando a prece sai da nossa alma, dizia Chico Xavier que antes que ela suba na terra ao céu, o céu já está chegando à terra. E com certeza Deus nos enviará capa e guarda-chuva para enfrentar as tempestades. Bem lembrou Marianne Williamson. Nosso triunfo sobre a dor não é que podemos evitá-la, mas sim que podemos enfrentá-la. E aí está nossa esperança, que em espírito possamos nos tornar maiores do que os problemas que enfrentamos. E para tanto Deus nos deu 3 fortificantes para a nossa vitória. Acabamos de ler a bula. Agora é começar o tratamento desde já, sem data para terminar. O tratamento espiritual dado aqui para a gente, né? As dicas de como enfrentar as adversidades, passar por elas e ainda sair melhor da situação do que quando entrou. Não é fácil de seguir, não é um tratamento que a gente inicia, como ele falou, né? Começa agora e vamos lá, força. Só que não é algo que eu vou fazer e só depende de mim. Lógico que nós vamos encontrar pessoas que vão contra a esse tratamento, situações que vão testar se realmente a gente está afim desse tratamento. Toda vez, logo lá no início, quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, toda vez que eu queria ir para o centro assistir uma palestra, acontecia de tudo para eu não ir. E é engraçado isso, porque não é só eu que tenho esse tipo de relato, não. Todas as pessoas iniciantes ou trabalhadores mesmo, que até já estão há anos trabalhando na casa espírita, ainda sofrem disso. Que são aqueles irmãozinhos que vêm colocar coisa na cabeça da gente. Tipo assim, não vai não, tá frio. Não vai não, tá chovendo. Hoje não, você trabalha demais. Fica um pouco com a tua família. Então começam a vir algumas coisas para nós, enfiando na nossa cabeça, que nós devemos desistir antes mesmo de começar. Então já começa por aí. Se a gente tiver uma influência espiritual junto, ele vai ficar soprando no teu ouvido as intuições para você desistir de um tratamento, o qual ele vai sair de perto de você. O espírito que vem andar com a gente, um inimigo do passado, um atrito que nós tivemos, um desafeto, ele quer ver a gente numa pior, porque ele está numa pior. E ele não consegue entender isso, que ele levando você também para o lado ruim, ele está se comprometendo cada vez mais. Ele vai ficar cada vez pior. Então, quando nós temos, infelizmente, muitas das vezes nós temos companhias que nós não desejamos, mas que nós atraímos, eles são os primeiros a desmotivar a gente a fazer tudo isso aqui. Então, o tratamento espiritual ele só funciona se você tiver muita perseverança.
para você entender, compreender todo aquele processo, todas as vezes que o não te aparecer na frente, todas as vezes que você tiver preguiça, tiver cansaço demais, você vai falar, poxa, mas isso aqui não é normal, isso aqui não sou eu. Aí você vai se ligar que deve ser alguma influência e que não quer que você faça o tratamento espiritual. Nós criamos esses desafetos. Nós produzimos pessoas, seres que não querem ver a nossa evolução. Mas não é que eles são de todo ruim, é que nós produzimos isso neles. Então nós não somos vítimas, nós provavelmente aprontamos muito. Ter alegria e esperança exige demais da gente isso. E eu falo por tabelinha. Eu tenho Face, eu tenho Instagram, eu tenho 3 canais do YouTube, eu tenho 3 páginas de Face. No Face eu tô com 3 páginas, uma pessoal, uma sobre educação e uma sobre espiritismo. Eu tenho o Instagram que é sobre espiritismo. Eu tenho 2 canais do YouTube que é sobre espiritismo, eu tenho um sobre educação. Para manter essas páginas em dia, né, brincando, dando mensagem positiva, falando de coisa séria, de política, de tudo acontece nas minhas páginas, né? Para manter tudo isso em bom funcionamento, eu preciso ter alegria. Porque já pensou se eu entro nas páginas e começo a só colocar coisa ruim dentro dela? Então não, eu vou com alegria, eu vou com a vontade de servir. E fico hiper mega feliz quando alguém escreve alguma coisa para mim. Não precisa estar elogiando, não é isso que eu busco. Eu gostaria a compreensão da pessoa. Ela acompanhou a leitura comigo e ela colocou o ponto de vista dela. Aí eu fico radiante. Fico feliz quando alguém fala, Patrícia, o que você está lendo está me fazendo bem? Fico muito feliz. Porque a intenção é essa, a intenção não é juntar milhares de pessoas nessas páginas, mas sim de pessoas que queiram aprender, que queiram melhorar a sua vida. E se eu puder ser um instrumento disso, é lógico que eu vou ficar muito feliz. Para manter essa felicidade, eu tenho que trabalhar. Para manter essa alegria dentro de mim, eu tenho que servir. Então, isso não é fácil. Às vezes você não quer. Às vezes você simplesmente quer fechar o livro e falar, hoje eu não vou ler. É um compromisso que eu assumi, então eu leio. E quando eu deixo de ler, faz falta. Mas pode ter certeza que se eu não aparecer durante a semana, é porque eu tive algo que me impediu de verdade, algo maior do que eu não estou conseguindo controlar. Porque é um compromisso assumido, mas que às vezes dá vontade, até por preguiça, de não fazer leitura, lógico que dá. Sou ser humano como outro qualquer. Mas é a alegria do servir, de mudar algumas pessoas, os seus pensamentos, as suas atitudes. Saber que uma ou outra está fazendo efeito, não precisa ser todas. Às vezes, principalmente no YouTube, né? Lá é 30 pessoas, 40, de 10 por dia a 40 pessoas que fazem a visualização. Não é muita gente, não é muitas pessoas. Já no Quai, eu tenho bastante gente mesmo. Tem mais de 2.000 pessoas que me seguem lá. Agora nós fomos lá para 20.000 curtidas no Quai. Então, assim, eu vejo crescendo os canais, isso não sobe para minha cabeça. Por quê? Vai ter um período que aquilo ali vai descer. Então, aqui, todos os canais, todos os espaços virtuais, eles não me deixam alegre por aumentar pessoas, mas me deixam alegre, como eu falei, pelos comentários dos poucos que realmente estão acompanhando e estão se transformando, estão se melhorando através da compreensão e leitura. Esses autores que eu escolho a dedo. São autores que eu respeito muito, que eu acredito muito neles. Por mais que haja controvérsias, algumas pessoas acham que não, mas a luz que eles trazem através do seu discurso, das suas obras, faz com que eu acredite neles. Então, para mim faz bem, o que faz bem para mim eu gosto de dividir. E isso traz alegria. Isso é um tratamento. Você dar para as pessoas esperança de vida. Ontem eu fiz uma leitura de áudio para os meus amigos, onde eu falava de novo, né, sobre a poliomielite. Não tem como escapar. Ela é minha amiga, eu tenho que falar dela. Aí eu falei, gente, eu não quero que ninguém faça oração para pedir cura para mim, não, porque ela tem me segurado bastante.
Eu prefiro detonar o meu corpo agora, né? Aguentar o tranco e ter o meu espírito livre. Eu quero ficar livre dos problemas que eu mesma causei. Então eu preciso da poliomielite para me fazer esse burilamento, essa transformação íntima. Ela está me transformando bastante. Aí teve uma pessoa que mandou a resposta para mim. Falou, poxa, eu gostei muito do que eu ouvi. Né? Isso me conforta, porque eu também tenho meus problemas de saúde. Eu falei, então pode se confortar. Tenha esperança. Nós não estamos passando por essa fase de doença, né, de restrição, coisas que nós gostaríamos de fazer e a gente não pode. Não é à toa. Tem um porquê. Então eu tenho que confiar em quem? Em Deus, o meu Pai. Se Ele deixou eu passar por isso, eu tenho que confiar nele. Eu tenho que ter certeza nele que isso é algo que eu preciso para me melhorar. Então essa esperança de que no futuro eu esteja em melhor condição me faz passar pela situação que eu passo hoje, não totalmente de boa, mas revoltada também eu não fico. Aí eu fico tranquila. Quando dá para fazer, a gente faz. Quando não dá, a gente não faz, né? Outro remedinho muito bom aqui é paciência, né? Voltando de novo à poliomielite, se eu não tivesse essa paciência com ela, eu já teria me revoltado contra Deus, que Deus é esse, que eu trabalhei a vida inteira, que eu fiz o bem pelas pessoas, que eu criei filho, e agora eu fico doente. Agora eu não consigo aproveitar a vida. Eu fiquei trancada numa sala de aula a vida inteira e agora que eu posso ficar solta, eu não fico, porque eu não consigo andar direito. Então que Deus é esse? Era para me revoltar, não era? Mas não. Aí aquela piadinha, né? Quando eu fui reencarnar, era para ter entrado na fila da paciência e eu estava na fila das reclamações, reclamando que a paciência anda muito devagar. Hoje eu tenho ela como uma aliada. Eu tinha pouca paciência, ainda tenho pouca paciência, para falar a verdade. Mas eu tenho tentado exercitar ela, coisa que eu nem tentava. Eu falava, sou estourada mesmo, se falar comigo é pai bola, não quero nem saber, eu respondo mesmo, eu sou eu, e acabou. E a gente aprende que não é bem por aí. A gente vê que não vai resolver as situações assim. Algumas vezes exige da gente uma força maior, né? Dá uma truncada ali, para ver se o outro acorda. Mas não que isso seja correto, e eu faço isso até hoje. Eu deveria me calar, eu deveria deixar o outro entender que ele errou. Isso é exercício de paciência, deixar as coisas fluírem, sem forçar. Mas a gente, pela nossa intolerância, a gente força. Força a nossa presença, força aquilo que a gente quer, que a gente deseja, a gente força que a pessoa pense como a gente, que as situações terminem logo. E a gente sofre com tudo isso. Então, meu pai tem uma parte da vida do meu pai que eu achei assim incrível, como ele ficou resignado. A paciência em pessoa. A minha mãe era viciada em bingo. O meu irmão dentro de casa, já um marmanjo, não trabalhava, só dentro de casa. O meu pai já estava ficando doente e ainda trabalhava, ele foi fazer biquinho de pintor, mesmo aposentado, tal, para poder manter a família. E todas as vezes que minha mãe buscava uma briga, ele tentava apaziguar. Às vezes que eu vi. Agora tem relatos do meu irmão que em outros momentos ele também saiu de si, né? Mas às vezes que eu vi que eu, no lugar dele, eu perderia a razão, o meu pai dava aquela aula de paciência. E chegou no final, ele tinha que beber 200 ml de líquido, mesmo que fosse já o líquido da comida, que vai no pão, né, que vem através dos alimentos o líquido, já era para contar através dos alimentos o líquido. E ele só podia 200 ml por dia. Depois aumentaram para 500, voltou de novo a falta de ar. E ele não conseguia se controlar, ele tomava suco, ele tomava refrigerante. Ele foi se entregando, porque ele foi perdendo paciência com ele mesmo. Ele não aceitou o problema cardíaco, o enfisema pulmonar, ele não aceitou. Até onde ele conseguiu aceitar era resignação em pessoa. Mas chegou um dado momento, ele perdeu aquela paciência. Quando ele perdeu a paciência, quando ele perdeu essa resignação dele, ele sofreu muito mais. Então nós estamos
aptos a aprender sem sofrer, porque vem a receita, mas a gente não segue. Sabe quando você vai fazer um bolo e você acha que aquela colher de fermento que está mandando colocar é pouco? Aí você tenta colocar um pouco mais de fermento e você estraga o seu bolo. Porque já tinha uma receita para ser seguida, já tinha sido um teste, já foi feito um teste, já viram que dá certo com aquela receita. Mas aí você quer mudar a receita e a gente quer mudar a receita o tempo todo. O tempo todo a gente está querendo dar um drible naquilo que nós precisamos fazer. Paciência é uma delas. A perseverança na oração. Quem de nós ora de verdade, com o coração? Grande parte faz um Pai Nosso e olha lá. Agora, quando o cinto aperta, aí eu acredito que tem muita gente orando. Mas quando as coisas estão bem, a gente esquece, a gente dorme, tá cansado. Ah, não, hoje eu não vou orar, não. Tô cansado, não quero nem conversa. Né? A gente tem os amigos, a gente tem pizza, a gente tem almoço, a gente tem família, a gente não tem tempo para uma oração. Pois é. Se você não orar, você não se protege. A oração, ela vai te proteger. A oração, ela vai chegar até onde você vibra aquelas palavras. Você pode ajudar pessoas através da oração. A oração te conecta com o Criador e com os espíritos elevados. Você consegue proteção com a oração. Então, nos momentos difíceis, o tratamento espiritual através da oração é fundamental. Já viu pessoas que vão no centro espírita ou vão numa igreja para poder, né, se sentirem melhor, mas eles esperam que alguém faça oração por eles. O padre faça oração por eles e benza a cabeça deles, que o pastor, não sei qual é o nome certo, né, que eu não sou evangélica, então eu não sei dizer, mas vai lá pedir uma benção para o pastor, não sei se é esse termo, né? Ou então vai no centro espírita pedir para alguém dar um passe nele, ou seja, você está indo buscar alguém que faça orações por você, porque você não está fazendo. Nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, mas a gente não tem essa boa vontade nem com a gente mesmo. Então a oração é primordial para qualquer tratamento espiritual. Eu já vi pessoas entrando em casa espírita, não acreditando em nada que acontece dentro da casa espírita, mas esperando que se faça algo por ela. Nem ela mesma fazia por ela, porque nem ela mesma orava. Então, como é que nós vamos querer, né? Tem aquela frase que fala assim, se ajuda que o céu te ajuda. Oração. Eu faço o meu evangelho de segunda-feira, eu faço sozinha. Às vezes o Mike está junto comigo, né? Mas ele fica junto comigo desse jeito aqui, ó. Só tem eu e ele aqui. Eu faço meu evangelho, eu falo em voz alta a leitura. Eu explico aquilo que eu entendi em voz alta, como se tivesse alguém aqui. E eu me sinto muito bem depois de um evangelho. Às vezes me dá até vontade de chorar nesses desabafos que eu tenho no meu evangelho. Porque eu sei que tem alguém me ouvindo. Eu tenho certeza que a espiritualidade está junto quando a gente ora. Que o meu anjo de guarda está do ladinho. E isso faz um bem para a gente. Diminui a dor, diminui o cansaço, diminui aquela falta de humor, diminui o medo. A oração ela é muito importante para qualquer tipo de tratamento, até o tratamento material, físico, que não precisa de um médico, precisa de tratamentos da matéria, mas a oração ela pode ajudar a cicatrizar mais rápido, a sarar, a melhorar, a você não sentir dor. É que a gente não confia, por isso a gente não faz as orações corretamente. A gente faz na hora de almoçar, jantar, na hora de dormir. Não tem hora para isso, é a qualquer hora. Faça a sua oração. Faça por você, faça pela sua família, faça pelos que estão mais distantes, pelos desencarnados, pelo seu município, seu estado, seu país, pelo seu planeta. Ore com fé, com vontade de que aquela oração chegue nos locais
E ela vai chegar, porque ela vai ser carregada através de energia que sai do seu coração, do seu pensamento. Então vamos lá. Para a gente se tratar, tem aí a receitinha. Não vamos perder essa receita, né? Guarde essa receita aí e vai fazendo todos os dias o exercício. Vai ser necessário para esse tratamento, para que a gente chegue numa cura espiritual, para que a gente chegue numa melhora espiritual, esse tratamento é contínuo. E aqui não está dizendo contraindicação, aqui não está dizendo que a gente tem que parar em algum momento, isso daqui é para sempre. Seja paciente, perseverante, otimista, alegre, faça suas orações. Não deixe as coisas ruins chegar até você. Não permita que nada nem ninguém faça você sofrer. Ora, confia e trabalha.